Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, viu? Obrigado por você estar aqui, por mais uma vez atender o nosso convite. E nós somos gratos a Deus pela sua vida. E eu creio que hoje a palavra do Senhor, ela vem como espada mesmo aos nossos corações. E que você tenha sua mente acalmada pelo Espírito Santo, assim como nós cantamos, né, para que a nossa mente, o nosso coração esteja conectado com o Espírito Santo. Porque nós recebemos na medida da nossa fé. Então, que tenhamos fé para crer que o Senhor está aqui, que há poder no nome de Jesus, como foi dito e foi cantado. Crendo que verdadeiramente o Espírito Santo já passeia aqui no nosso meio, tocando a nossa mente, tocando o nosso coração, todo o nosso corpo, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Assentado mesmo, estenda a sua mão, vamos orar pelo pastor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome que é santo, Pai. Nesta hora, quando nós já te louvamos, já te adoramos, agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz através do teu servo. Por isso, Deus, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, que Ele possa transmitir a cada um de nós e que possamos receber na medida da nossa fé. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a unção do teu Espírito Santo, para que Ele possa entregar a tua palavra com poder, com ousadia, com coragem, e que os nossos corações estejam preparados para receber, e que a tua palavra venha frutificar em cada um de nós, e nesta igreja, a 100 por 1, para a tua glória e para o teu louvor, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmão, irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar envolvendo você. É sempre uma alegria voltar a essa casa, né, rever esse povo lindo e maravilhoso, esse povo que vai morar no céu, não é? Vocês não vão no céu? Oh, glória! Eu estava ali comentando com a minha esposa, essa última canção que nós cantamos, se nós cantássemos ela e fôssemos talvez pausando e se atentando para o que nós cantamos, eu nem precisaria de pregar essa noite. Você se atentou para o que você cantou? O rei está voltando. Eu quero mostrar algo para vocês na palavra, e uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração tem muito a ver com a penúltima canção, falamos da noiva, e depois essa última canção, o rei está voltando. Mesmo assentados, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Chegando lá, imediatamente vá ao versículo 42. A ideia nossa é falar um pouco ao seu coração aquilo que o Senhor colocou no meu, não é? Que começa trabalhando no nosso coração. E eu, quando a Josi me disse para nós estarmos aqui, eu comecei a trabalhar algumas coisas e pedindo para o Espírito Santo, e Deus me deu uma direção. A noiva, 2 pontos, lugar de fé e de esperança. A noiva, lugar de fé e de esperança. Mesmo assentados, como eu disse, mas diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vírgula, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que impressionante. Queridos, nós estamos vivendo num mundo onde, chamado pós-moderno, tem feito com que as pessoas elas acabem vivendo de uma maneira e se tornando individual em tudo. As pessoas elas acabam vivendo de uma maneira solitária, não é? Mas nós sabemos que somos chamados para fazer a diferença. Parece jargão de crentez, não é? Mas quando eu digo que a sociedade espera a influência da noiva, nós precisamos compreender que temos algo a ser feito nesse contexto. Quando nós falamos que quando cantamos, né, essa última canção, o rei está voltando, eu fico pensando, como que nós poderíamos colocar em prática essa canção no nosso contexto? Eu falei que hoje o ser humano ele está vivendo de uma maneira autônoma, ele está vivendo de uma maneira individual. Certo dia desses, eu estava lendo um anúncio de vendas de apartamento e eu fiquei surpreso. Apartamento hoje está sendo feito de 16 metros quadrados. Tem apartamentos com 15 metros quadrados, ou seja, é você e você. Não cabe mais ninguém. E automaticamente, eu comecei a analisar essas coisas e comecei a pensar, qual é o papel da noiva num contexto do individualismo? Qual é o papel da noiva? A noiva quem é? Somos nós. Qual é o nosso papel? Aí olhando para esse texto, o Espírito Santo me fez pensar algumas coisas aqui, o subtítulo já diz aí, como viviam os convertidos. Como viviam, e a partir daí, eu penso que a noiva, eu penso que a igreja, nós podemos talvez criar mecanismos, nós olhamos para esses versículos e conseguirmos compreender que nós somos o quê? E precisamos ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de fé, uma comunidade que faça as pessoas que estão vivendo de maneira solitária compreender que elas são importantes para o Senhor. Olha o que os discípulos nos ensinam. Talvez aí num primeiro ponto, eu gostaria de pensar, e como que essa noiva pode interferir? Através da dimensão intercessória. Olha que impressionante, no verso 2 eles dizem assim, no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse primeiro ponto nosso, eu fico imaginando que você deva ter, certamente, pessoas que ainda não conhecem, ainda não compreenderam que o rei está voltando. Talvez você tenha familiares, talvez o seu esposo, a sua esposa, talvez seus vizinhos, que não entenderam, que não é virar crente, não é participar da igreja, mas é tornar-se a noiva daquele que nos lavou e nos redimiu. Então esse primeiro ponto, essa primeira lição, eu quero chamá-la de, através do que? De uma dimensão intercessória. Como que a noiva pode interferir no contexto da solidão, no contexto do mundanismo, no contexto que aí fora está? Primeiro ponto, ou primeira ideia, através da dimensão intercessória. Esses homens, eles ensinam e nos ensinaram e continuam a nos falar que as igrejas, ou seja, a noiva, precisa ter uma vida de intercessão. A noiva precisa sim ter uma vida de intercessão. E certa vez uma pessoa já escreveu que as igrejas que não estão crescendo nos dias de hoje, preste atenção, é um autor, não vou citá-lo, mas ele escreveu algo que às vezes pode chocar a nossa mente.
Ele diz assim que as igrejas que estão, talvez pequenininhas, não estão se desenvolvendo, você pode olhar que a estrutura dela é uma igreja que tem pouca oração. Olhando para o que os apóstolos aqui nos ensinam, ele está dizendo o seguinte, que tinha sim um compromisso com uma vida de oração. Então não tem como nós sermos uma igreja, nós sermos a noiva que estamos esperando o rei vir nos buscar, o noivo vir nos buscar, se não nos envolvermos com uma vida de intercessão. Se não nos envolvermos com uma vida de oração. A oração, ela incendeia a igreja. A oração, ela traz pessoas do norte e do sul, do leste e do oeste. Eu sou coordenador no nosso presbitério, eu sou coordenador da chamada Torre de Oração, ou seja, Movimento Nacional de Oração, a qual a IPI toda está envolvida, e ontem nós fizemos o nosso primeiro encontro de intercessores, tinha 100 pessoas, algo impressionante. E se você é membro da IPI do Brasil, comece a celebrar, sabe por quê? Nós já temos aproximadamente 3.500 intercessores em todo o Brasil, orando 24 horas pela IPI do Brasil. Amém? Vocês estão aí? Você está entendendo qual que é o contexto disso? São mais de, se eu já não me enganei, são mais de 1.000 pastores envolvidos com a torre de oração. O que é essa torre de oração? Como que aqui no Castelo Branco nós podemos ter uma torre? Com certeza. Sugestionam as pastoras. Faz um mapeamento do bairro, lá na igreja onde ainda nós estamos pastoreando até o final do ano, nós fizemos isso. Mapeamos o bairro, rua por rua, colocamos numa cumbuquinha os nomes das ruas, e no final do culto, cada irmão antes de ir embora, colocava a mão e tirava o quê? O nome de uma rua, e a partir dali, se ele concordou em tirar esse nome, ele concordou em ser o pai espiritual daquela rua. Pastor, nós devemos orar até quando? Até Jesus voltar. E o mais interessante desse projeto, ele começou antes da pandemia, e esse projeto começou a dar tão certo, que a igreja começou a receber visitantes do bairro, que até então imaginavam que aquilo ali não era uma igreja de crente, como eles diziam. Então aí olhando aqui para o que os apóstolos estão dizendo, eles estão dizendo o quê? Que nós precisamos sim combater o modismo, sabe como? Intercedendo. Como que nós podemos ser uma noiva que realmente vai trazer esperança para as pessoas? É dizer para as pessoas que aqui tem um grupo de homens e mulheres, de jovens, que estão intercedendo por aqueles que lá fora estão, passando todas as dificuldades. Nós precisamos compreender que a igreja, ela precisa sim, através do seu ministério, ser uma igreja que cura, que restaura e que transforma vidas. Mas eu não posso me envolver com cura, eu não posso me envolver com libertação, eu não posso me envolver com salvação, se a minha vida de intercessão, ela é discreta. Esses homens, eles nos motivam, se você gostou desse texto e você se atentar para ele, eles vão dizer o seguinte, os milagres que aconteciam. Certo dia desses, uma pessoa disse para mim assim, pastor, milagres ainda estão acontecendo? Vocês acham que ainda acontecem milagres? Pois é, Sim, pois é, essa pessoa dizia que não, porque quando ela olhava para Atos dos Apóstolos, ela encontrou apenas ali que teve um dia que 5.000 homens foram salvos, e ela achava que aquilo ali não acontece nos dias de hoje. Eu falo, sabe por quê? Porque talvez a sua parte na intercessão, ela está sendo rompida. Os apóstolos aqui, eles colhiam coisas miraculosas, sabe por quê? Porque a sua vida era uma vida de intercessão. A pregação e intercessão. Isso faz nós compreendermos que a igreja tem sim a responsabilidade no bairro onde está, a cidade onde está, ser o quê? Um ponto de restauração de vidas, um ponto de cura, um ponto de libertação, e principalmente um ponto de libertação. Queridos, então esses homens, eles mostram para nós que a igreja precisa sim, sabe o quê? Ela tem que se transformar no espaço de cura. E mais uma vez, as pastoras amadas, coloque uma placa ali fora, tarde da bênção, tarde da cura, tarde da restauração, tarde do milagre, traga aí quem está endemoniado, traga quem está no seu, traz para cá. E você, querido, que está sentadinho aqui,
você entra nessa sintonia de ser um intercessor, e eu tenho certeza que nos próximos dias, esses bancos não estarão mais vazios. O que esses homens nos ensinaram através dessa pequena palavra, e perseveravam onde? Na oração. Perseverar o que é? Eu insisto, eu persisto, eu não posso desistir, eu avanço. E ele diz que as curas emocional, inclusive, acontecem não só nos gabinetes psicopastorais, mas elas acontecem quando a igreja, a noiva que está esperando o seu Redentor vir buscá-la, entra nessa sintonia de oração e intercessão. A segunda lição que dá para tirar desse texto é incrível, daríamos para nós falar, sabe como? Numa dimensão diaconal, olha que impressionante. A igreja que está celebrando o seu aniversário no próximo domingo, ela precisa ter a dimensão de intercessão, ela precisa ter uma dimensão diaconal. Não é apenas fornecer uma cesta básica para quem precisa. Uma igreja diaconal, ele diz lá entre o verso 44, todos que estavam o quê? Unidos. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e repartiam. Esse repartir, eu quero fazer uma paráfrase. Esse repartir quer dizer que eu e você precisamos repartir o quê? A nossa alegria, a nossa vida de intimidade com o Senhor. Eu já disse muitas vezes para muitas pessoas que tem crente com cara de maracujá de gaveta, não abre um sorriso. Eu quero ganhar o meu marido, mas a abençoada, ela não sabe sorrir para o marido. Mas você não conhece meu marido, peça que o Senhor a transforme. Você não conhece meu chefe. Queridos, eu quero dizer para você que quando nós entramos nessa sintonia de acreditar e crer que o rei está voltando, eu vou ter algo para apresentar para o rei. Um coração transformado, uma mente transformada e mãos prontas para fazer o quê? Para atender, para servir. Eu conheci um pastor que em plena pandemia do Covid, a cidade inteira reclusa, ele fez 3.500 visitas no primeiro ano de pandemia. Sabe como que ele fazia? Ele chegava na porta dos irmãos, batia palma, está com Covid, eu não posso entrar, mas eu vou orar, porque a minha oração ela pode passar por esse portão. Orava com as pessoas, e quando tinha velório, ele ia na porta do cemitério. Sabe o que isso ensina para nós? Que nós precisamos querer que uma igreja avance no bairro, mas nós precisamos dar exemplos, e o exemplo é ser diaconal. Eu amo fazer velório. E lá no bairro eu já disse, queridos, quando morrer alguém que seja católico, seja espírita, você me avise que eu quero estar no velório. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade de nós mostrarmos que há um projeto eterno. Não é porque o pastor vai estar lá, não. Quantos velórios nós fizemos? E as pessoas talvez não sabiam nem o que eu estava falando, mas quando nós invocávamos o nome do Senhor, e dizer que nós estávamos ali como igreja do Senhor, para servir a família enlutada, havia lágrimas nos olhos. Qual é o mecanismo de tudo isso? Eles dizem o seguinte, a dimensão social, ela tem que estar na vida da igreja, ou seja, se a igreja não viver para servir, ela não serve. Alguém já escreveu? Olha que coisa impressionante. Então nós precisamos sim estar aqui, louvando, adorando, mas ajudando essa comunidade a se mexer, a se envolver com os problemas do nosso bairro. Talvez você esteja aqui, pensando, eu quero ir para o céu, mas talvez o nosso vizinho aí na frente, talvez esteja enfrentando lutas, e talvez o seu sorriso, o seu aperto de mão, possa confortá-lo, não é? Antigamente os crentes saíam de porta em porta, lembram disso? Batendo palma, entregando folhetim. Hoje ninguém mais faz isso, porque ninguém não dá nem atenção. Mas sabe o que você pode fazer? Você sabe qual é o legado que eu estou deixando lá no Jardim Leonor? Você, morador da rua Y, você tem a obrigação de andar portão por portão, não precisa nem bater palma. Eu gosto de desafios, eu dizia para as pessoas, passe disfarçadamente, bote a mão no portão e diga assim, Senhor, gera a salvação nessa casa para a tua honra e para a tua glória. Eu não sei o que vai acontecer lá no Jardim Leonor, eu não sei, eu não estarei lá para ver o ano que vem, mas eu creio que muitas vidas vão ser o quê? Tocadas. De repente vai dar aquela coceirinha, o Espírito Santo vai falar para eles irem lá assistir um culto, de repente nas ruas,
a visão diaconal que esses homens nos mostram, a dimensão diaconal é que nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos sair talvez da nossa quietude e dizer para o bairro, dizer para a nossa cidade que nós estamos aqui. O Senhor está voltando, o Rei está voltando, enche o nosso coração de alegria. Mas quem você quer levar junto com você? Mais uma ideia que esses homens nos deram. Tem muitas informações, mas eu vou tentar não prolongar. E uma outra ideia, entre o verso 46, eles vão dizer assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós temos o que? Uma dimensão cultica, ou seja, a igreja primitiva havia o que? Uma vida intensa de adoração. Olha que coisa impressionante. E quando os primeiros crentes eles se reuniam, a intensidade era tanta e tinha assim uma dedicação apaixonada. Queridos, um dos momentos mais gostosos do nosso culto é quando os queridos sobem e começam a motivar a igreja a adorar. Sabe o que isso significa? Que eu estou pronto para receber o melhor, que é a palavra do Senhor. Aqui esses homens, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e as pessoas viam, já tinham a simpatia, já tinham a comunhão, já tinham um momento de intercessão e eles faziam o quê? Eles ensinavam aquelas pessoas a adorar, mas adorar verdadeiramente, não é cantar da boca para fora, é colocar toda a sua gratidão. Alguém falou de gratidão aqui no começo do culto hoje? Não tem como eu falar que eu sou crente, eu sou cristão, se eu não sou um homem grato, se eu não expresso através do culto, através da adoração. A adoração, muitas vezes, ela faz com que talvez até lágrimas caiam dos seus olhos. Tem letras incríveis, mas tem letras que a gente começa a cantar e dá a impressão que começamos a subir. E eles nos ensinam, então, o nosso culto precisa ser o quê? Não uma expressão desanimada, não é? Tem pessoas que entram dentro da igreja e muitas vezes vai começar o louvor, o som está muito alto, o fulano está com a voz meia. Queridos, o que está acontecendo é para fazer o quê? É para invocar a presença majestosa do Senhor. E o Espírito Santo, ele começa a se manifestar, aonde começa a acontecer cura, libertação e restauração. Eu não posso imaginar um culto sem uma adoração verdadeira, aonde homens e mulheres se rendam ao Senhor dos senhores. Eu não posso entender, muitas vezes o cristão ali, ou mexendo no celular, me perdoe, não sei porque eu estou falando isso, me perdoe. Mas nós precisamos nos desconectar de um mundo visível, e essa adoração, ela nos leva a um mundo invisível. É por isso que tem essa expressão que o Espírito colocou no meu coração, uma dimensão cultica, é um momento de adoração, onde eu começo a me entregar, eu começo a dizer, nós cantamos agora, o Rei está voltando, mas que venha mesmo, mas que me pegue não prostrado, mas que me pegue no altar, adorando, que me pegue glorificando, que me pegue tocando e vendo os enfermos sendo curados, aleluia. O culto, ele não pode ser uma expressão desanimada. Nós estivemos na África algumas vezes, eu acho que eu já falei isso aqui, mas se você já ouviu, me perdoe, eu preciso repeti-la. Na África tem uma das expressões mais incríveis. Eu e a Rosana chegamos no interior, num lugar chamado Boane, no interior de Moçambique, um lugar paupérrimo. Não tinha nem igreja, aí tinha culto. Amarraram uns negócios embaixo de uma árvore, esticaram para lá, e aquelas folhas das árvores, enfim, não tinha banco, só terra. O culto ia começar às 3 da tarde, mas a meio-dia já tinha gente louvando e glorificando. E eles não louvam com instrumentos, eles não louvam, eles louvam com as palmas e os pés. Queridos, eu quero dizer para você que quando nós entramos naquele lugar para pregar, quando chegou a minha hora de falar, eu não conseguia falar, eu chorava, sabe por quê? Porque aquele monte de gente, tinha gente para o lado de fora, assim, era um cercadinho que fizeram, tinha gente do outro lado, tinha gente chegando, e as pessoas de longe vinham cantando, vinham glorificando, e eles diziam o seguinte: se o Senhor trouxe um brasileiro aqui, vai acontecer milagre, porque a gente não cansa de orar pelo Brasil, e nós queremos mais, e naquela noite uma mulher cega foi curada.
porque tinha um derramar sobrenatural, não porque eu fui lá para pregar, porque o louvor já estava lá desde o meio-dia, um sol de 40 graus, uma temperatura escaldante, e aquelas mulheres com, como chamava aquela roupona, amor? Capulana. Aquelas mulheres com aquelas saionas, e cantando, e dançando, e louvando, e aquele poeirão subindo, que você não, parecia que tinha passado um caminhão, e elas cantavam, e quando nós entramos ali, eu com a equipe de brasileiros, o céu estava baixinho. O que eles estão dizendo? É que eles perseveravam. Perseverar, queridos, é ter a convicção que nós somos chamados para fazer uma diferença, e a diferença é não apenas ser uma igreja visível, mas mostrar muitas vezes que nós somos uma igreja invisível, porque isso aqui vai ficar, não é assim? João escrevendo que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então isso aqui vai acabar, mas o que está dentro de você não acaba. O que está dentro de você é o que vai contemplar certamente o Senhor vindo buscar a sua noiva, e nós somos a sua noiva, e Ele espera que encontre-nos adornados. Olha que coisa linda! E a grande marca da igreja que cresce é praticar adoração sem formalismo, sabe? Nada de liturgias amordaçadas, é adoração, libera. As pastoras aqui, pelo jeito, elas gostam aí de um louvor mais acelerado, aleluia, embarca, e vamos adorar, para receber. E aí, eu quero dizer para você, talvez a nossa penúltima informação, lá no versículo 46, eles continuam dizendo o seguinte, olha lá, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partiam pão de casa em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez, a dimensão da alegria de viver. Queridos, como é impressionante, como tem pessoas nos dias de hoje, que estão vivendo tão desanimadas, só estão enchendo os hospitais, estão enchendo as clínicas de terapia, não é isso? Sabe por quê? Porque não são felizes. Como é isso que não é feliz? O que está faltando para as pessoas serem felizes? Alguém consegue entender? Está faltando, conforme esses discípulos eles estão dizendo, a alegria era uma marca de destaque na vida dos primeiros cristãos. Olha que coisa impressionante. Então essa alegria é o que? É o fruto do Espírito. Atos 5:40. Os apóstolos não perdiam a alegria facilmente. Vocês se lembram da perseguição que se instaurou em Atos dos Apóstolos? Que coisa impressionante, quando você começa, eu amo Atos dos Apóstolos. Eu já li não sei quantas vezes, e toda vez que eu leio eu aprendo um pouquinho, sabe por quê? Eu fico imaginando o camarada preso, depois de ter tomado uma chicotada boa nas costas, as pernas ardendo, e o camarada louvando ao Senhor. Como que é isso? Que doideira que é essa? O que esses caras tinham de diferente? Eles tinham o seu coração ligado no coração do Senhor. Eles sabiam que o Espírito era aquele que lhes confortava. Queridos, tem pessoas que ainda não entenderam que o Espírito Santo ele está aí para ensinar, mas ele está aí para nos motivar, ele está aí também para fazer e tornar a mim e a você pessoas alegres. Como que nós vamos pregar para alguém? Como que nós esperamos ganhar, talvez o nosso marido, o nosso irmão, para Jesus? Como que eu espero trazer alguém para a igreja, se de repente nós, membros da igreja, estamos aí todos tristes? Nós não nos alegramos, hoje é dia de ir para a igreja, aleluia, eu quero correr, tomar banho, eu coloquei o melhor perfume, aliás, hoje eu usei até o perfume do Guilherme, né? Usei até o perfume do meu filho, perfume caro, não é? Aí eu falei, não, eu vou bonitão. Sabe por quê? Porque eu quero encontrar os bonitões aqui de Cambé. Encontrei vocês, todos perfumados, lindos. É isso que o mundo está querendo. Quando ele está falando aqui que eles perseveravam na alegria, eles tinham alegria em todos os detalhes. Eles comiam, eles partilhavam pão de uma maneira que eu imagino que todo mundo sorria um com o outro, todo mundo se alegrava. E a alegria, ela motiva. Nós encontramos, parece que tem um provérbio que diz isso, né? Não é assim? A alegria, ela formoseia. Você já parou para olhar nos meus olhos como que eu sou bonito? Uau!
É isso aí, é verdade. Sabe por quê? Minha esposa sabe disso, porque eu vivo dando risada. O calçado está apertado, está com calo ardendo, mas estou dando risada. Sabe por quê? Porque eu preciso mostrar para alguém que alguém precisa ser feliz nessa terra. Já passei fome? Já enfrentei todos os rolos desse mundo? Já, mas com alegria, porque não adianta. Se você começar a se preocupar com tantas coisas, como eu disse no começo, as pessoas estão tão individualistas, elas estão se fechando dentro de si mesmas, estão envelhecendo rapidamente. Tem jovens hoje carequinha, tem meninas bonitas, jovens, que já estão com o chamado pé de galinha. Sabe por quê? Porque esqueceram de sorrir. Esqueceram que ela também faz parte da noiva, que deve se alegrar, que deve ter um espírito alegre. Olha que coisa impressionante. Aí, já estão todo mundo sorrindo, olha que legal. Não é? Nós vamos participar da ceia. Queridos, um dia desse nós ministramos a ceia numa igreja, dava a impressão que eu estava num velório. Como que é isso? Sabe, os crentes vinham tomar ceia, vinham assim, ó. Oh, cadê a alegria no rosto? Que alegria, pastor? A alegria da salvação. É por isso que você está tomando a ceia, ô abençoado. Eu não posso me apresentar dessa maneira. Jesus, a gente crê que Jesus está na mesa espiritualmente. Ele está ali, ele não está na cruz, a cruz já foi, mas ele está ali bonitinho do nosso lado. Ele espera que você olhe para ele e fale, obrigado. O que esses homens estão fazendo? Eles estão dizendo, perseverando aqui na alegria. Para eles, até o comer era motivo de alegria. Até partir o pão era motivo de alegria. Olha que coisa impressionante. E então, queridos, e a última dimensão dentro desse capítulo, então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou em voz alta, Atos 2,14, e disse assim, varão judeus, e todos os que habitais em Jerusalém sejam notórios, escutai as minhas palavras. O que ele estava dizendo? Ele estava fazendo questão de anunciar as boas novas do Evangelho. Aqui cabe a mim e a você, talvez um adendo, cabe a mim e a você a responsabilidade de nós sermos o quê? Aqueles que vão continuar a multiplicar a boa mensagem. Como eu disse no começo, está sim de pessoas vivendo de maneira talvez conturbada na sua mente. Mas eu e você temos algo que muitos aí fora ainda não têm. Eu e você temos a certeza que a qualquer momento desses, como nós cantamos, falamos da noiva, qualquer momento desses, se tem a noiva, tem que ter o noivo. A qualquer momento desse, nós vamos ouvir um barulho. Eu gosto até de brincar no microfone, né? Tudum! E de repente, o noivo se apresentou e vai começar a olhar para a sua noiva e vai dizer o seguinte, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Sabe por quê? Porque vocês foram fiéis, no pouquinho. Sabe o que é o pouquinho? Vocês se alegraram, vocês levaram a mensagem, vocês partiram o pão, vocês se alegraram, deixaram a tristeza de lado, e o coração de vocês está limpo. Entra comigo no gozo do teu Senhor, aleluia! É isso que é a noiva, é isso que a gente está vendo ali, Ebenezer, sabe? É isso que nós precisamos entender. Talvez nós pudéssemos falar tantas outras coisas, mas o Senhor mandou eu parar por aqui, então eu não vou nem terminar o último ponto. Mas eu estou dizendo para você, igreja, nós vamos celebrar domingo que vem, quantos anos? 22 anos. Poxa, glórias a Deus. Quem está aqui desde o começo? Ninguém? Foram chegando depois? Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade? É gostoso cantar, né? O rei está voltando, o rei está... Não vou continuar porque vocês vão embora.
mas é você mostrar para as pessoas que aqui tem um grupo de irmãos que, perseverando, estão em 22 anos. Por 22 anos somos alegres, somos festivos, e por 22 anos queremos mostrar para esse bairro que nós somos um povo, sim, não chatos, mas nós somos um povo que vamos colonizar a eternidade, e você tem a obrigação de falar para eles que ainda dá tempo. Celebrar 22 anos de uma igreja é muito gostoso, mas ver os resultados desses 22 anos. Quanto nós crescemos, quantas vidas foram geradas aqui, quanta alegria foi gerada neste altar, quanta salvação, qual o impacto nesse bairro. Hoje eu fiquei sabendo que tem meia dúzia de igrejas aí do lado já, cada uma fazendo a sua parte. Então, para nós entendermos isso, a noiva, ela é um lugar de fé e de esperança. Sim, com certeza, ela tem que ser um lugar de geração a geração. Pessoas que vêm para cá, enfermas e são curadas, são libertas, são restauradas. E a partir daí podem até ser enviadas. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. E assim nós entendemos então que nós precisamos ter um estilo de vida diferenciado. O que os apóstolos fizeram, o que os apóstolos ensinam através de Atos capítulo 2, é que eles tinham um estilo de vida diferenciado. Eles não se contendiam por religião, por partidos políticos. Eles eram autênticos naquilo que eles tinham aprendido do Senhor. Espero que você procure ser o mais autêntico possível. Que todo o ensino que você está recebendo através deste púlpito, você consiga reverberar lá fora. Que você consiga gerar salvação na vida de outras pessoas, outros homens, outras mulheres, outros jovens, outros anciãos. E que essa palavra se assente no seu coração. Lembre-se, nós precisamos sim ter um estilo de vida celestial. Precisamos talvez se desprender um pouco desse mundo físico. Mas quando eu digo isso, é começar a sentir, como diz o pastor Silas Barbosa Dias, ele diz que ele sente cheiro da eternidade. Porque ele diz assim, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E ai de você, se você não chegar. A noiva, um lugar de fé e de esperança. Querido, querida que me ouve, queridas pastoras, que nós possamos ser pessoas, não, me perdoe por essa expressão, não pessoas chatas, porque tem muito crente aí que acaba sendo chato. Você já ouviu isso? Só falta dar de dedo na sua carinha. Não é isso que o Senhor está nos ensinando através desses homens. Eles colocavam aquilo que eles tinham recebido de uma maneira clara e as conversões aconteciam. Celebrar 22 anos é uma dádiva, é um presente. Mas celebrar 22 anos, tornando-se a noiva que gera fé e esperança, esse é o nosso desafio. Feche seus olhos. Com a permissão da pastora, podemos ter um tempo de oração. Eu gostaria que você que está sentado, você talvez possa estar pensando, mas o meu vizinho ainda não conhece o Evangelho. Minha vizinha não conhece, fulano não conhece. Queridos, comece a pensar nessa pessoa. Essa palavra nos motiva a sermos intercessores. Comece a pensar em pessoas que você gostaria de encontrar no céu. Comece a tocar no coração do Pai agora, a palavra nos diz isso, que nós podemos colocar no altar do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo de maneira confusa, de maneira arredia, de maneira contrária a esse Evangelho? Pai, em nome de Jesus, nós lançamos, Pai, mais uma semente, a semente da Tua Palavra. E fomos desafiados, Pai, através desses versículos, a sermos sim, Pai, uma noiva, mas uma noiva, Pai, que gere fé,
que gere, Senhor, esperança na vida das pessoas. Muita gente nos dias de hoje, Senhor, estão vivendo de maneira autônoma, cada um por si, e ainda alguém diz assim, e Deus para todos, e Deus por todos. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra nos desafia a sermos uma noiva que adora em espírito e em verdade, mas uma noiva, Senhor, que se preocupa também com os demais que ainda não se achegaram ao Senhor. Nós estamos aqui com a nossa mente contrita, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio. Há pessoas aqui que estão orando por talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez os seus filhos. Nós oramos por este bairro, aonde o Senhor permitiu que essa igreja fosse levantada. São 22 anos de história, mas nós queremos que essa noiva que se reúne aqui possa ser, Pai, uma noiva que impacte, Senhor, este bairro. Em nome de Jesus, Senhor, libera esta palavra, libera os Teus anjos agora, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para visitar todos os lares, Senhor, nessa circunvizinhança, e vai mesmo liberando os Teus anjos, guerreiros, e assim, Senhor, entrando de casa em casa, vai quebrando todo o império do inferno que tem prendido, que tem, Senhor, talvez segurado muitas vidas. Aqui é o lugar de salvação, então que aqui venha, Senhor, pessoas cativas, que venham pessoas talvez endemoniadas, que aqui seja um lugar de libertação, de salvação, que este lugar, que este altar seja um lugar de transformação para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê essa ousadia, nos dê essa coragem, Senhor, que cada um de nós possamos talvez olhar para esses bancos vazios e começar a profetizar vidas vindo para este lugar e tomando este assento, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós tributamos ao Senhor toda a glória e toda a honra, porque são 22 anos de história, e que o Senhor possa continuar sendo manifesto nesse lugar, todos os dias, em todos os trabalhos. E assim nós Te agradecemos, Pai, pela liberdade, pelo tempo e pela motivação que o Senhor nos dá de estarmos aqui todos os domingos. Nós oramos, agradecidos, Pai, pelo conselho, Pai, pela liderança, pela vida das pastoras, pela vida das crianças, pela vida das mulheres, pela vida dos homens, pela vida dos jovens. Senhor, comece a agir, Pai, de uma maneira sobrenatural neste lugar. E muita gente possa se chegar aqui, muita gente possa ter curiosidade e aqui ser tocada, Senhor, pela Tua palavra, pelos louvores e pelas orações. Nós oramos agradecidos, bondoso Deus, no precioso nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a nossa adoração para sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor vem e penetra no nosso coração, não é? Eu louvo a Deus porque essa palavra de agora à noite, ela veio completar a palavra de manhã, não foi? Ela veio completar aquilo que nós trouxemos na parte da manhã, do servir, né? Que todos temos o ministério diaconal, todos somos diáconos, todos somos chamados para servir ao Senhor, não é? Então essa palavra hoje veio para confirmar, né? Para completar, para confirmar aquilo que o Senhor começou a falar hoje de manhã, né? Então louvamos a Deus por isso, né? Louvamos a Deus pela sua vida que está aqui, né? E eu sei que Deus falou o seu coração. Então vamos ficar em pé para encerrarmos este culto. E eu quero dizer que este culto está se encerrando, mas a nossa vida é uma vida. Louvado seja Deus. Por onde nós vamos, nós levamos o Espírito Santo conosco, dando testemunho, não é?
Que esta semana você seja vitorioso, vitoriosa em tudo que você for fazer. Que o Senhor abra aquela porta que está fechada. Que o Senhor aplane os seus caminhos para que você possa ir tranquilamente e calmo, segurando na mão dEle, porque é Ele que te sustenta. Amém? Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande, infinito amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o ensino e a direção do seu Espírito recaia sobre você, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.